Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que você veio. Amém? Amém. Que bom que você escolheu congregar. Que bom que você escolheu a melhor parte, que é o Senhor, buscar o Senhor. Amém? Eu creio que tem muitas mulheres sábias aqui hoje à noite. Tem homens aqui também, mas como estamos em congresso feminino, né, de mulheres, então eu vou direcionar as mulheres, amém? Homens não ficam com ciúmes hoje, mas hoje é para as mulheres, amém? E nós escolhemos a melhor parte, que é servir o Senhor. Nós sempre decidimos escolher o Senhor, estando aqui congregando, amém? Nós somos sábias e mulheres sábias, elas têm o Espírito Santo por dentro, ela é cheia do Espírito, e assim nós edificamos a nossa casa, amém? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Carolina, mas vocês podem me chamar de Carol. Eu sou esposa do Alex, o pastor Alex está sentado aqui, que já ministrou para vocês uma outra vez. Nós somos membros da Igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu. Somos pais da Alice e Ashley. Nós deixamos elas lá na nossa igreja e viemos para cá. A Ashley tem 16 anos e a Alice tem 7 anos. São bênçãos na casa do Senhor. Amém? E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo. É uma maravilha falar da pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Ao qual nós nos relacionamos com o Senhor. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre os homens, né? Para uma missão especial, Deus enviava o Espírito Santo quando os homens eles precisavam participar, eles precisavam de algo especial naquele momento. O Espírito Santo ele vinha sobre. Mas hoje nós temos ele dentro de nós. Quando você nasceu de novo, todo aquele que nasceu de novo, ele recebeu o Espírito Santo morando dentro de nós. Então ele está dentro de nós. Ele nos acompanha, ele intercede por nós. Amém? Então hoje nós temos o Espírito Santo dentro. Glória a Deus por isso. Amém? E eu acredito que vocês saibam, mas eu vou falar aqui, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Nós falamos muito sobre isso na nossa igreja, no Rema, que é a escola bíblica que nós temos. Bíblica não, é a escola de ensinamentos bíblicos que nós temos no nosso ministério. O pastor de vocês já fez o Rema, e inclusive as matrículas já estão abertas para o Rema, se você tiver interesse. Nós falamos muito, eu gostaria que você repetisse comigo, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Essa matéria que você está vendo aqui, nós estamos nos vendo, essa daqui vai passar, amém? E nós vamos subir com o Senhor, não nesse corpo, mas no corpo glorificado. Então nós somos o Espírito, e o nosso Espírito se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Então por isso a gente deve dar muito valor à pessoa do Espírito Santo, ao qual a gente se relaciona. E às vezes a gente esquece de dar esse valor. Outro dia eu estava até pegando aquele livro bem antigo do Benny Hinn, que fala Bom Dia Espírito Santo. Eu acredito que muitos aqui já leram esse livro. Se você não leu, eu indico. Ele é muito bom e fala muito a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem ele qual é o papel do Espírito Santo. Né? E hoje eu vou falar um pouco a respeito do papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque Jesus deixou ele para a gente quando ele subiu aos céus. E abram lá comigo em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21 a 23. Como eu falei antes, o Espírito Santo ele vinha sobre no Antigo Testamento, e aqui no Novo Testamento, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz, né, lá em Lucas 3, versículo 21, diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto
enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. E assim aconteceu com Jesus. Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele começou o seu ministério. Até então, Jesus não tinha começado o seu ministério. Quando ele foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele, foi quando Jesus iniciou o seu ministério de 3 anos. Até então, Jesus ele ensinava, mas o ministério dele ainda não tinha se iniciado. Amém? Abra comigo também lá em Lucas 4:18. Não, eu estava procurando meu cronômetro aqui que eu esqueci de colocar. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele tem muitos papéis, Vários papéis, eu vou falar aqui alguns deles e vou frisar alguns papéis que eu julgo ser bem importante na nossa vida nos dias de hoje, tá? Ele é o nosso mestre, ele nos fortalece, ele nos santifica, ele glorifica Jesus, ele nos vivifica, ele habita em nós, ele é o nosso guia e ele é o nosso consolador. De todos esses papéis aqui que eu falei, eu vou falar a respeito de 3, que é que ele habita em nós, ele é o nosso guia e ele é o nosso consolador. Sabe como eu falei aqui antes, o Espírito Santo ele vinha sobre e agora ele habita em nós. Você que nasceu de novo, o Espírito Santo está aí dentro de você. Então você não anda mais sozinho, A partir do momento que você recebeu o Senhor como seu Salvador, você não anda mais sozinho. Você tem o Espírito Santo te guiando aí por dentro. Você tem aquela voz, aquela direção do Espírito aí. Então, em tudo que você vai fazer, todas as decisões que você precisa tomar, você tem o Espírito aí. Você pode sim consultá-lo. Espírito, o que você me direciona a fazer? A gente pode consultar o Senhor, o Espírito Santo, para Ele nos direcionar o que nós devemos fazer. E muitas vezes as pessoas nascem de novo e em alguns momentos elas podem voltar lá no pecado, pecar e se confessando, falando para alguém, ela pode dizer assim: olha, eu estava fazendo certa coisa e o Espírito Santo me incomodou e eu retornei. E esse termo, Espírito Santo me incomodou, eu acho que muitos de nós já usou, eu já usei. Não é a forma correta. Porque esse Espírito Santo vem de Deus, ele é bom, perfeito e agradável, amém? Tudo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável. Então a gente não deve dizer que o Espírito Santo nos incomoda. Ele nos guia. Então se em algum momento a pessoa voltou, ela pecou por alguma razão, o Espírito Santo está guiando. Ela está conduzindo a ela. O que está incomodando é o pecado, amém? Porque você não está mais acostumado com o pecado, você nasceu de novo. Então, por algum acaso, se a pessoa peca, aquele pecado incomoda, aquela sujeira incomoda. Não é o Espírito está te guiando. Olha, você nasceu de novo. Não é esse mais o caminho que você vai seguir. Então, não é o Espírito que está incomodando. Então, se você falou, ou se você fala, então não é o termo correto dizer que o Espírito Santo incomoda. Ele não incomoda ninguém. Glória a Deus por isso. Ele está aqui para nos guiar. Amém? Aleluia. Em 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? É uma pergunta, irmãos. Vocês sabem que o Espírito Santo de Deus habita em você? Você sabe disso?
Então é diferente quando você tem o Espírito Santo dentro. Você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes, porque Ele está te guiando, Ele está te direcionando por um caminho muito excelente. Amém? Muito se fala a respeito do livre-arbítrio, né? O mundo gosta muito de dizer isso a respeito do livre-arbítrio. Eu sou livre para fazer o que eu quero fazer. Realmente, quem está no mundo, ela tem liberdade para aceitar o Senhor ou não. Ela tem liberdade para servir o Senhor ou não. O Senhor, Ele é muito cavalheiro e Ele realmente deixa a humanidade decidir qual caminho ela deve seguir. Apesar dele dizer, olha, você tem 2 caminhos, mas sigam por esse caminho aqui. Então, quando você recebe o Senhor como seu Salvador na sua vida, você não tem mais essa liberdade. Porque uma vez que você recebe o Senhor, você vive de acordo com o que a palavra diz, não mais com o que o mundo dita. Então, essa liberdade a gente tem dentro, a gente tem no Senhor. Essa liberdade do Espírito Santo nos conduz ao Senhor. Amém? Então, Ele é o nosso guia. Lá em João 14, 26, diz assim, se você puder abrir. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. E em Romanos 8,14 diz, porque todos que estão guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é mais a sua vontade, não é mais o seu querer, mas é o que o Espírito Santo está te conduzindo. Amém? Deixa eu pegar um pouquinho de água. Não sei se vocês já viram na rua algum cego. De vez em quando, eu trabalho no centro da cidade do Rio. De vez em quando eu passo por algumas pessoas que ela tem deficiência visual e elas geralmente estão usando muletas, né? Porque muletas são praticamente os olhos delas ali, né? Dali elas vão ser guiadas, porque elas vão tateando ali com a muleta para elas verem onde está o meio-fio, onde é a rua. E eu fiquei imaginando. Imagina um cego sem uma muleta ou sem um cão-guia, né? Ele vai ficar como o homem antes de receber Jesus. Ele vai ficar tateando, vai ficar perdido, sem saber para onde ir, porque ele não tem um guia. Ele não tem nada que o guia, ele está cego. E no outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre um deficiente visual, que ele anda com um cão-guia. E o motorista do aplicativo não estava deixando ele entrar no carro com cão-guia. E ele explicando, mostrando na lei, porque eles têm respaldo na lei, porque o cão-guia, na verdade, ele é um olho do cego. Ele está conduzindo, não é um cachorro de estimação. Ele vai entrar no carro, ele vai ficar quietinho lá no chão, ele não vai subir, ele é treinado para aquilo. Ele não vai subir no banco do carro, ele não vai latir, ele não vai fazer nada, ele só vai conduzir o cego. E ele estava lá, reivindicando, falando que o motorista não tinha deixado ele entrar com o cão-guia dele, e ele estava dizendo isso, o cão, ele é meu olho, ele está me conduzindo. Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando nós nascemos de novo, é Ele que nos conduz, é Ele que está nos guiando. Se você se volta, se você como posso dizer, consulta o Espírito Santo, você está como um cego, sem o guia, sem a muleta, sem o cão, você está perdido. Muitas vezes a gente precisa tomar muitas decisões na vida. Eu sei disso, mulheres aqui que somos sábias, nós somos mães, nós trabalhamos fora, nós somos esposas, nós precisamos tomar várias decisões até a respeito do nosso lar. Então, muitas vezes a gente pode pedir, deve consultar o Espírito Santo o que deve fazer, como vai ser o nosso proceder. Principalmente mulheres, assim, que o seu esposo, que o seu marido ainda não aceitaram Jesus, então o seu proceder deve ser diferente. Muitas vezes você nem precisa falar de Jesus em casa, mas só o seu proceder, o seu andar, ele vai ver a diferença. Ele vai ver, tem alguma coisa diferente nela.
Eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Espírito Santo para mim. Porque o seu proceder é diferente agora. O seu andar, o seu vestir, o seu falar, é tudo diferente. Você não pode receber, você não pode nascer de novo, ter o Espírito por dentro, e você agir da mesma forma, você andar da mesma forma, você falar da mesma forma. É diferente quando você tem ele dentro de você. O seu guia agora, os seus olhos se abriram. Antes você era cego para o pecado, você era cego. Agora os seus olhos veem. Agora você tem um guia, você tem um ajudador, você tem alguém que te direciona, que mora dentro de você. Então, nada mais justo é você consultá-lo. Muitas vezes a gente precisa tomar decisões. Eu devo fechar esse negócio. Eu devo vocês, não sei se tem alguma mulher aqui solteira hoje, mas eu devo me relacionar com essa pessoa. E o Espírito Santo, ele vai te guiar, ele vai te mostrar. Não é que Deus vai escolher alguém para você. Não é que Deus vai escolher um emprego para você. Não é que Deus vai escolher um negócio para você. Mas ele vai te mostrar e vai te direcionar. Daí você pode tomar decisões assertivas, amém? E aí você vai sendo guiado, você vai fluir muito mais quando você toma decisões vindas do Espírito Santo de Deus. Você tem uma paz, você sente uma paz que o mundo desconhece. Às vezes está um caos em casa, está um caos no trabalho, e as pessoas não entendem, que olham para você, mas meu Deus, parece que ela não está passando por nada, porque você tem essa paz que o mundo desconhece, que é a paz do Espírito Santo por dentro. Amém? Porque você sabe quem está te guiando, quem está te direcionando, porque você tem o Espírito Santo habitando em você. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Jesus. Glória a Deus por esse guia, que é o nosso Espírito Santo de Deus. Nós somos filhas de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nosso dia a dia a gente precisa aprender a consultá-lo. Muitas vezes a gente indo para a igreja, irmãos, meu marido, ele toma um caminho diferente do que de costume. Aí eu pergunto, mas está indo por esse caminho por quê? Aí ele fala assim, olha, sentindo o Espírito de vir por aqui. E a gente precisa parar e ouvir essa voz do Espírito. Até uma coisa simples do dia a dia, sentindo o Espírito de vir por aqui, você pode estar sendo livrado de morte. Você pode estar sendo livrado de um assalto, de um acidente no caminho, porque você ouviu a voz do Espírito. Ele te conduziu por um outro caminho e você ouviu, você está atento à voz dele, você obedeceu e você vai partir por outro caminho. Muitas vezes isso já aconteceu com a gente, dele tomar até às vezes um caminho mais longo, mas porque ele foi direcionado pelo Espírito. E eu fico quieta, né? Porque ele está na direção, quem recebeu a instrução foi ele. Teve um dia que eu estava bem cansada. Nós moramos em Campo Grande, nós congregamos em Nova Iguaçu. Então, é um desafio, glória a Deus por isso, nós amamos, não estou reclamando. Nós amamos a nossa igreja, o nosso corpo, e Cristo lá. Tem um outro verbo da vida, tem dois na verdade, em Campo Grande também, mas nós amamos a nossa igreja de Nova Iguaçu, nós amamos as pessoas de lá. Eu faço até um convite para vocês, se tiverem oportunidade, podem nos visitar. São pessoas maravilhosas, então não é sacrifício para a gente, mas às vezes a gente tem alguns contratempos, e nesse dia eu estava cansada, aí ele entrou pela Via Dutra, a gente pega ali a Via Light. Aí eu falei, mas estou fazendo esse caminho por quê? Fica um pouco mais longo. Aí eu fui direcionado pelo Espírito, sentindo o Espírito de vir por aqui. Aí eu me calo, porque esse meio do Espírito é um caminho melhor, um caminho mais excelente. De repente, o outro caminho teria algum acidente, teria algum contratempo, e ele está nos direcionando. Às vezes você precisa tomar um caminho mais longo, né? De repente você pensa que aquela bênção, que aquela situação está demorando a acontecer, está demorando a sair, mas de repente o Espírito está te conduzindo, ele está te preparando, na verdade, para receber aquilo. De repente você ainda não está maduro para receber, mas o Espírito está te conduzindo, ele está te preparando, ele está te guiando. Aí de repente você pensa, está demorando muito, não vai acontecer, vai acontecer. Se o Senhor, ele te prometeu, vai acontecer certamente. Então espera, seja conduzido pelo Senhor, seja conduzido pelo Espírito. Enquanto isso, vai louvando, vai glorificando, vai agradecendo. É o que a gente fala muito. Agradeça antes de acontecer, irmãos.
Se você crê que vai acontecer, que aquela causa na justiça vai sair, agradeça desde já. Se você crê que você vai comprar seu carro, agradeça pelo carro já. Se você crê que você vai comprar sua casa, agradeça pela casa já. Muitas vezes a gente ficou 1 ano e meio a pé, literalmente, né? Imagina, de Campo Grande até Nova Iguaçu, pegando ônibus, Uber, carona, aquela coisa toda. Nós não desistimos, continuamos congregando, firmes, sem faltar culto. E às vezes o diabo ele fica, né? Minando na nossa cabeça. Mas nós críamos que nosso carro ia chegar. Nós críamos que tudo ia acontecer. Então, nesse tempo que a gente estava, né, passando por por esse tempo ruim, né, que era leve e momentâneo, nós críamos nisso também. Nós agradecemos ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o nosso carro já chegou, tudo já aconteceu. Em nome de Jesus, obrigada, agradecendo. E lá na nossa igreja, a gente tem o hábito de correr. E quando o pastor falava de carro, eu levantava, eu dava uma corrida na igreja e agradecendo ao Senhor pelo nosso carro. E chegou e aconteceu de modo sobrenatural. E eu agradeço ao Senhor por isso, porque nós fomos direcionados no Espírito. Não murmure, não reclame, agradeça ao Senhor, porque vai acontecer em nome de Jesus. Se você tem uma causa diante dele, creia que vai acontecer. O Espírito Santo está te guiando, ele está te direcionando por um caminho excelente, por um caminho melhor. Amém? É Ele que sabe todas as coisas. Pai, Filho, Espírito Santo de Deus. Então, permita-se ser guiado pelo Senhor. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Não é só vir aqui falar e cantar. Nós ouvimos hinos muito bonitos aqui a respeito do Espírito Santo. Mas é viver no nosso dia a dia de fato. Né? Você levantar e pedir para o Senhor: Espírito Santo de Deus, me guia toda a verdade. Direciona o meu dia de hoje. Me direciona no meu trabalho, me direciona nas decisões que eu preciso tomar. E assim Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. E com certeza, tudo vai ser diferente quando você coloca diante do Senhor. Tudo é diferente. Foi assim na minha vida e com certeza é assim na sua vida, vai ser assim na sua vida também. E se você já o faz, com certeza está sendo assim. Amém? Muitas e muitas coisas eu pedi ao Espírito Santo para me guiar. Teve um momento da minha vida, eu contando bastante testemunho, tá, irmãos? Isso é bom para edificar a nossa fé. E teve um momento da minha vida que eu fiquei desempregada, né? E eu comecei, né? Aquela coisa de entregar currículo, aquele desespero. Quem ficou já desempregado aqui sabe como é que é, aquela sensação chata, né? De estar parado sem fazer nada. E eu comecei a entregar currículo naquela coisa. Vai acontecer, participando de muitas entrevistas e tudo, e nada acontecia. Eu estava no seguro-desemprego, aí eu fiquei 5 meses. Aí no último mês, aí eu comecei a orar, eu falei: Espírito Santo de Deus, meu Deus, o que eu devo fazer? Qual vai ser o meu proceder agora? Porque tudo que estava ao meu alcance, eu tinha feito, né? Entregar currículo, feito entrevistas, né? A nossa parte a gente precisa fazer, amém? A parte do Senhor, Ele não vai fazer por você. Se você está buscando um emprego, se você está buscando uma casa, um carro, você precisa fazer a sua parte. Se você busca um emprego, entregue currículos, faça entrevistas. Se você busca um carro, pelo menos, como diz o meu pastor, vai à loja e faz um test drive. Não paga nada por isso. Você vai lá, passa uma ficha, né? Você começa a visitar casas que você deseja comprar. Vai conhecer a casa. Chega lá, começa a declarar que é sua em nome de Jesus. Então eu comecei a falar com o Senhor a respeito disso, né? Que estava me causando um pouco de angústia. E eu lembro, irmãos, nesse último mês, que foi dezembro, e de alguns anos atrás, a minha filha de 7 anos era bebê. Aí o Senhor, eu orando ao Senhor, e o Senhor falou comigo. Aí Ele falou assim: olha, descansa. E eu lembro que nesse último mês eu descansei, que era o último mês do seguro-desemprego. Eu descansei no Senhor de fato. Eu acordava às 9, eu não entrava mais no e-mail para ver nada. Eu passei e falei: Senhor, tudo que eu pude fazer eu já fiz. Então, se o Senhor mandou eu descansar, eu vou descansar no Senhor. E de fato eu descansei.
Então, nas fontes que eu havia buscado, como eu achei que seria do meu jeito, não foi. Quando eu coloquei diante do Senhor, Ele abriu uma porta que eu nem procurei. Nesse dia eu lembro que eu, dormindo, eu acordei, era 9 da manhã. Isso, né, irmãos? Já tinha procurado emprego, tinha encontrado 9 da manhã, tá ok, acordar. Era 9 da manhã, aí eu olhei o telefone, tinham várias ligações, várias mensagens de uma amiga minha, dizendo que tinha uma entrevistas entre aspas, já estava tudo certo, para eu começar. Aí eu falei, meu Deus, era o último mês, era o último mês do seguro-desemprego, e no último mês que eu decidi, no meu coração, entregar ao Senhor, pedir direção do Espírito Santo, Ele abriu uma porta para mim, Ele abençoou a minha casa e tudo correu tudo bem. E assim, tudo que eu vou fazer, tudo que eu decido fazer, todas as decisões que eu preciso tomar, eu consulto ao Senhor e eu consulto ao Espírito Santo. O que o Senhor tem para mim, como o Senhor vai conduzir nessa situação. E assim Ele conduz a nossa vida. E assim foi com o carro, foi com a casa, com tudo. Eu já estou declarando, nós moramos num apartamento que é nosso, mas eu já declaro que nós moraremos numa casa em nome de Jesus. Então eu vou começar a visitar casas, irmãos. Eu vou fazer a minha parte. E eu creio que Deus vai fazer a parte dele. Já está tudo comprado, já está tudo pago em nome de Jesus. E assim é a nossa vida no Senhor. Nós vivemos pela fé, amém, irmãos? Nós não vivemos pelo que nós ganhamos. Se a gente for olhar o nosso saldo bancário hoje, de repente a gente não estaria falando sobre essas coisas, né? Mas a nossa moeda é da fé. Daqui do mundo é o quê? Guarde tudo que você pode precisar depois. Para o Senhor o quê? Dê e será dado de volta. Em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante serão dados a vocês. Então, se entregue ao Senhor mesmo. Peça a direção ao Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo te conduzir, dá alguma coisa, você dá aquilo. Às vezes pode ser valioso para você. O nosso pastor, ele tem a unção de dar relógios, né? Que ele diz. Então, ele várias vezes no culto, ele tirava o relógio dele e dava para alguém. Num outro culto, ele recebia um outro relógio melhor do que aquele que ele deu. Então, é direção do Espírito. Às vezes você tem um valor parado, nós falamos muito, se não é pão, é semente. Se você não pode pagar a conta com aquele valor, é semente. Semeia ao Senhor e Deus vai te dar em dobro. E às vezes você tem essa direção de você dar alguma coisa, de você semear alguma coisa e você acha que é da sua cabeça, né? Só porque é dar. E às vezes você pensa, não, isso daqui, não, acho que não é para dar não, acho que é da minha cabeça. Tem gente que acha até que é o diabo que está falando no ouvido para dar alguma coisa. Irmãos, mas se você é para o benefício do reino, não vai ser o diabo com certeza, porque ele não quer que o povo de Deus cresça. Então, se você está ouvindo a voz do Espírito para ser conduzido a dar alguma coisa a alguém, a doar alguma coisa para a igreja, você seja usado, irmãos. Que Deus vai te abençoar em dobro, muito mais além daquilo que você tem pedido, tem pensado. Então, escute a voz do Espírito, seja guiado pelo Espírito. Ele está aqui para nos conduzir, ele está dentro de você. Basta você consultá-lo nos momentos que você mais precisa, seja no seu dia a dia, para tomada de decisões. Consulte o Espírito Santo de Deus. Ele vai te conduzir para o caminho mais excelente, melhor do que você pensa às vezes. Amém? Glória a Deus por isso. Como diz meu pastor, que bom que você concorda comigo. Com a palavra, amém? Aleluia. João 14, 27. João 14, 27 diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se turbe seu coração, nem tenham medo. Às vezes, quando a gente fala a respeito do Espírito Santo nos guiando, a gente tem esse medo. Não, será que é o Espírito mesmo? Ou será que são vozes? Será que é a minha vontade? Porque as nossas vontades coincidem também com as vontades de Deus.
Amém? Às vezes não, mas se você é guiado pelo Espírito, vai coincidir com a vontade de Deus. Então, às vezes, como eu vou saber, Carol, como eu vou saber que não é da minha cabeça e é o Espírito Santo que ele está me guiando, que está me guiando? Você vai ter essa paz, né, no seu espírito para tomar uma decisão. Se é o Espírito que está te conduzindo, você vai ter paz naquela decisão. Assim como diz aqui em João 14, 27, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Não tenham medo de tomar decisões vindas do Senhor. Né? Se ele está pedindo para você tomar essa decisão, é porque ele vai te conduzir a um lugar mais excelente. Então não tenha medo, não ache que são coisas da sua cabeça. Se você sentir paz naquela decisão, certamente é o Espírito que está te conduzindo a respeito daquilo. Então, se você buscou o Senhor, você ainda tem dúvida daquilo, pense e consulta lá dentro. Eu tenho paz para tomar essa decisão, eu tenho paz para viver essa situação. Então, é o Espírito que está te conduzindo a respeito disso. Amém? Eu já falei que Ele habita em nós, Ele é nosso guia, e Ele é o nosso, que eu vou falar agora, que Ele é o nosso Consolador. Em João 14, 16, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador para estar com vocês para sempre. Quando Jesus ele voltou para o céu, né, e os discípulos ficaram preocupados, e ele disse nesse certo momento: eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, porque Jesus já era o Consolador. Então Ele não nos deixou órfãos. Né? Quando Ele subiu, Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então nós não andaríamos sozinhos nunca mais. Jamais. Assim como aconteceu lá quando Ele foi embora, assim é com a gente hoje. Você não anda mais sozinho. Às vezes você está na rua, em certas situações você está fisicamente sozinho e você pensa assim: não, eu estou com o Senhor está comigo, vamos junto. Às vezes você precisa passar por lugares perigosos, até mesmo para congregar, mas você sabe que o Senhor está ali, Ele está contigo, Ele está te conduzindo, você vai entrar e você vai sair de onde você precisa em paz. Amém? Porque Ele está te conduzindo, Ele está te guiando, você não anda mais sozinho. E Ele é o nosso Consolador. Outro dia eu estava conversando com a minha filha de 7 anos, né? Ela é bem faladeira até. E aí eu estava perguntando para ela assim: Alice, você gosta da professora? Aí ela falou assim: gosto sim, gosto. Mas eu gostava mais da professora do ano passado. Aí eu falei: mas por que você gostava mais da professora do ano passado? Ah, mãe, porque a professora do ano passado, quando a gente chorava, ela consolava a gente. Eu achei aquilo tão bonito, que é exatamente o que o Espírito Santo faz com a gente. Não é? Nesses momentos que a gente precisa assim, de consolo, de conforto, que parece que não tem ninguém perto de você, que você está sozinho, você não está só. Amém? Você não está sozinho, não tem ninguém andando sozinho. Por mais que possa parecer, o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador. Então eu achei lindo ela falar que a professora usou realmente essa palavra, ela nos consolava. Aí eu fiquei: caramba, é essa figura do Espírito Santo, né? Em certos momentos você sozinho, chorando, achando que nada ia ter jeito, eu estou sozinho nessa situação, e vem o Espírito Santo, Ele te consola, Ele te conforta, Ele traz conforto. Igual quando alguém perde, né, um ente querido, e as pessoas começam a falar para os enlutados que o Espírito Santo traga consolo à sua vida, e de fato Ele traz. E de fato é esse momento que você está de luto, que você está sofrendo, e o Espírito Santo Ele vem, Ele traz conforto, Ele traz consolo. Principalmente se a pessoa ela foi para o Senhor. Então você tem esse conforto, você tem esse consolo por dentro. Então o Espírito Santo Ele traz esse carinho, esse afago. Por isso que Jesus falou: eu te darei um outro Consolador. Eu deixarei um outro Consolador. Que é o que Jesus é. Ele é o nosso Consolador também. Mas quando Ele foi para o Senhor, Ele subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar. E Ele, melhor, Ele habita dentro de nós.
Pense numa pessoa do Espírito Santo que ele está te guiando, ele está te consolando, ele está te conduzindo e ainda mora dentro de você. Glória a Deus por isso. Você pode dormir, acordar, sonhar, dormir em paz, porque o Espírito Santo está te consolando, irmãos. Hoje o maior desafio da nossa vida é dormir, não é mesmo? Pense você cheio de coisa na cabeça e você deitar no travesseiro e dormir, sabendo que tudo vai bem. Porque você tem um ajudador, você tem um consolador, você tem o Senhor. O maior desafio hoje é dormir. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm tomado muitos remédios para dormir. Porque os problemas estão vindo e ela está se enchendo de problema, ao invés de estar se enchendo de palavra, ao invés de estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. E vem problemas em cima de problemas, ela toma um remédio, ela não está dormindo. Na verdade, ela está apagando, né? Porque o remédio ele deixa as pessoas dopadas e apaga ela. Na verdade, eu nunca tomei, né? Mas eu tenho uma amiga que ela já fez uso desses remédios e ela acordava como se não tivesse dormido, como se tivesse tomado uma surra, na verdade, porque o corpo não relaxou, a mente não relaxou. Então, quando você tem esse consolador, esse guia por dentro, que você consulta ele, você fala assim: eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei que o Senhor, Ele está agindo por mim. Aleluia. O ajudador que está aqui dentro, ele vai me conduzir. Amanhã, quando eu levantar, eu vou ter uma nota por dentro do que eu devo fazer, por onde eu devo andar. Amém, irmãos? Então, consulte o Senhor, consulte o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou para nos consolar, para nos conduzir. Tenha esse hábito de consolar, de procurar o Senhor, o Espírito Santo. Tem esse hábito de falar com Ele, tem esse hábito de pedir. Às vezes a gente está na rua e a gente pode estar orando em Espírito no Senhor, começa a falar em Espírito, às vezes você não tem uma oração, você está com a cabeça cheia de muitas coisas, mas começa a orar em Espírito. Eu não sei se você tem um hábito, começa a orar em línguas mesmo dentro de casa, na rua, você está andando, você está orando em Espírito, você está consultando Ele e Ele vai te guiando. Daqui a pouco você, nossa, uma ideia surgiu para a solução daquele problema. Não foi uma ideia sua, você estava consultando o Espírito Santo, você estava orando em Espírito e Ele te conduziu a tudo aquilo. Amém? Então tenha mesmo esse hábito. Não tem ninguém sozinho. Por mais que você pense, de fato, nós estamos aqui em um bom grupo, nós congregamos, mas depois vai cada um para suas casas, cada um viver as suas vidas, os seus problemas, grandes ou pequenos, que a gente precisa colocar diante do Senhor e a gente precisa confiar tudo a Ele. A gente precisa colocar tudo diante dEle. Então tenha esse hábito de buscar o Senhor mesmo. Busque o Senhor na palavra, busque o Senhor em oração, busque o Espírito dentro de você. Tenha esse hábito de buscá-lo. Às vezes a gente só se alimenta no domingo e acha que durante a semana inteira vai estar tudo ok, mas não, a gente não se alimenta nosso corpo físico uma vez só no dia. A gente se alimenta todos os dias e 3 vezes ao dia. Amém? Então é assim com o nosso espírito. A gente precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos o quê? Nós somos espírito. Temos uma alma e habitamos nesse corpo. Então é o nosso espírito que se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Então busca o Senhor em todo tempo. Busca o Senhor nas suas decisões. Coloque diante dele mesmo tudo que você precisa tomar de decisão. E Ele vai te guiar para a verdade. Ele vai te levar para um caminho mais excelente. Vocês, mulheres que são sábias do Senhor, são cheias do Espírito Santo, enche sua casa de louvor, de Espírito Santo, conduz Ele durante o dia que você está lavando sua louça, fazendo as suas coisas. Começa a orar no Espírito nele. Começa a orar, coloca um louvor, começa a agradecer, começa a chamar Ele para o seu dia a dia. Começa a orar, às vezes, quando você trabalha em casa, seu marido trabalha fora, porque trabalhar em casa também é muito trabalho, amém? Quem concorda? Muito trabalho. Então, às vezes, você trabalha dentro de casa, seu marido trabalha fora, conduz ele, começa a encher a sua casa, começa a orar por ele em espírito, porque você não sabe lá fora por situações que ele precisa passar. Então, começa a conduzir a sua casa, tudo que você precisa decidir. O seu familiar que está fora, seus filhos estão na escola, começa a encher sua casa com louvor e com o Espírito Santo de Deus. Começa a orar em línguas que o Espírito vai te conduzir. O Senhor, Ele
nos deu Jesus, seu Filho, para morrer por nós, e o Espírito Santo para nos consolar. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não tem ninguém andando sozinho, não tem ninguém aqui solto, porque nós buscamos o Senhor. Amém? Busque o Senhor em todo tempo, consulte o Senhor em todo tempo, que Ele vai estar sempre te conduzindo. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver se eu deixei passar algum texto. Eu vou ler o texto aqui que a irmã João 14, 26. Até a irmã leu aqui. Mas quando o Pai enviar o Espírito Santo, aquele que, como eu, os libertará, ele lhes ensinará todas as coisas em meu nome, e ele os inspirará a se lembrarem de cada palavra que eu lhes disser. Amém? Ele vos inspirará, ele nos ensinará, ele nos conduzirá. Ouçam a voz do Espírito, sigam o caminho do Espírito. Amém? Mulheres sábias do Senhor, nós somos mulheres, nós somos femininas e não feministas. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus por isso. Então nós consultamos o Senhor. Nós vivemos e andamos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos conduzidos por Ele. Amém? Então tudo que você vai fazer, seja para o Senhor, seja para a sua família, seja conduzida pelo Espírito Santo. Assim como é o tema, né? Celebrando o andar e o viver no Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente fala muito a respeito disso e não vive o que Deus tem planejado para a gente. Porque a gente está se alimentando pouco. A gente se alimenta aqui, mas como vai ser a sua semana? Você vai levantar amanhã de manhã e você já vai se encher de Instagram, você vai se encher de Facebook, você vai se encher do jornal. Meu Deus, quando a gente liga o jornal pela manhã, dá nem vontade de sair, né? Porque é tanta desgraça. E eu sempre peço, Senhor, me leve em paz e me traga em paz. Eu trabalho no centro da cidade, vocês viram essa semana, a Avenida Brasil ficou um caos, pessoas morreram. E eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me conduz. O ônibus que eu pego, ele é aquele executivo, tem assalto o tempo inteiro. E todas as vezes que eu entro no ônibus, eu falo, ninguém vai levar nada meu. Porque o Senhor, Ele está aqui comigo. Eu vou para o meu trabalho, eu vou voltar em paz. Teve um dia que a gente entrou no ônibus, eu e minha amiga, e as pessoas começaram a falar, estava no ônibus ontem. Ontem teve outro assalto. Eu fui assaltado pela quarta vez, de novo. Aí ela, vamos descer. Eu falei, não vou descer. Não vou descer. Não é abuso, irmãos, mas é a ousadia no Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem nos conduz. Então eu falei, ninguém vai nos assaltar. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos levar em paz. O Espírito Santo vai nos conduzir. Ele está aqui com a gente. E nós vamos em paz para nossos lares. E assim foi. Graças a Deus. De vez em quando entram até policiais nos ônibus para verificar, porque o caos está solto. Então, se você não se levanta e você não consulta o Senhor, se você não busca o Senhor, você não está se alimentando. Às vezes a gente está se alimentando de medo, do medo que o mundo está dizendo. É por isso que tem muitas pessoas hoje em dia com síndrome do pânico, depressão, com medo de sair na rua, porque na verdade não estão confiando no Senhor. Não é que a gente está andando por caminhos perigosos, né, a todo tempo, à toa, mas às vezes você precisa sair e pode passar por algumas situações complicadas, como as pessoas que estavam naqueles ônibus na Avenida Brasil. Mas se você busca o Senhor, até nesses momentos, glória a Deus por isso, nesse dia eu trabalho de híbrido, tem 2 dias eu vou para o centro e os restos dos dias eu trabalho de casa. E nesse dia eu estava de casa, glória a Deus por isso. Então até nesses momentos, para o Espírito Santo te guiar, não vai nesse momento, não pega esse ônibus. Às vezes a gente fica chateado, corre atrás do ônibus e tudo, né? Mas deixa o ônibus embora, irmãos.
Não tenha pressa de chegar, não. Às vezes é um livramento para você, né? Tá, a gente correndo atrás do ônibus. Outro dia eu até brinquei, eu falei assim, eu não perdi o ônibus não, ele que me perdeu. Porque eu não corri atrás dele, esperei o outro, agradeci ao Senhor, porque muitas vezes são livramentos que a gente não vê, que a gente não tem ideia, que o Senhor está nos livrando o tempo inteiro, está nos guardando o tempo inteiro. E muitas vezes a gente é guardado, porque a gente tem buscado mesmo. Fala, Senhor, me livra de todo mal. E assim a gente tem que ser a nossa busca incessante pelo Senhor todos os dias. Quando você se levanta, você pode começar a orar, você pode começar a agradecer. Ore no Espírito, busque a palavra do Senhor e Ele vai te conduzir o tempo inteiro. Porque nós somos cristãos, nós somos da fé, então nós andamos e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido ricamente abençoado pela palavra de Deus. Eu acredito que meu tempo já tenha acabado. Mas essa palavra que eu busquei ao Senhor a respeito disso, falou ao meu coração, né? Eu creio que tenha falado ao seu coração também. E eu espero, de fato, de verdade, que essa semana que se inicia hoje, você passe a buscar ao Senhor com mais afinco. Você passe a buscar o Espírito Santo de Deus como um amigo mesmo, de fato, um ajudador. Não só o Espírito Santo que Jesus disse que deixou, que de repente você nem sabe o que é, para que ele serve, mas a Bíblia está recheada de palavras a respeito do Espírito e recheada de coisas do papel do Espírito Santo. Então que essa semana que se inicia hoje, você possa estar buscando o Espírito Santo de Deus com algo diferente, de coisas que você ouviu aqui ontem, eu acredito que tenha sido uma bênção, de coisas que você ouviu aqui hoje também. Então busque ao Senhor em todo tempo, a todo momento, enquanto você pode achar. Vai chegar um momento, irmãos, que o mundo não vai poder mais encontrar, porque nós vamos subir com Ele, glória a Deus por isso. Nós vamos subir com Ele, e as pessoas aqui, elas vão procurar a morte, elas não vão encontrar. Elas vão procurar Jesus, que ela ouviu falar tanto, e elas não vão encontrar. Ela vai procurar os crentes que ela falava tanto, e ela não vai encontrar. Glória a Deus por isso, que elas vão ter subido com o Senhor. Então, se você vai subir com o Senhor, se você tem convicção de que você vai morar com Ele, então é justo que você passe a conhecê-lo melhor. Amém? Você não vai querer morar com alguém que você não conhece. Imagina, eu ir morar na sua casa, você nem me conhece. Como é que vai ser a nossa convivência? Vai ser esquisita no início, né? Então é assim com o Senhor. Nós vamos morar com Ele, então a gente precisa conhecê-lo. A gente precisa, pelo menos, nos relacionarmos com o Senhor. Até para saber o que Ele quer para a nossa vida. Então, se relacione com o Senhor, busque o Senhor de modo diferente. Se você não tem um hábito de oração em línguas, comece a orar em línguas de modo diferente. Às vezes você não sabe o que orar, você não sabe o que pedir. Às vezes é aquele momento realmente de muita angústia, e você começa a orar ao Senhor, ora em línguas o tempo todo orando em línguas. Paulo diz que ele orou mais em línguas do que todos nós, né? E assim a gente deve fazer, buscar o Senhor, orar em línguas, proclamar as boas novas dele, que nós seremos conduzidos num caminho excelente. Então a lição de casa para todos nós é buscar mais e mais o Senhor, se relacionar mais com o Espírito Santo de Deus, se relacione com Ele, porque Ele é uma pessoa que habita em nós. Amém? E Ele está esperando que você se relacione com Ele, sim. Se relacione em espírito e em verdade, buscando ao Senhor na palavra. É assim que nós conhecemos Ele, lendo a palavra, buscando Ele. Você vai abrir lá e você vai ler, você vai meditar, você vai orar, meditando a palavra dia e noite, assim como Josué 1:8. Vamos abrir lá, rapidinho. Josué. Josué 1:8 diz assim: relembre continuamente os termos desse livro da lei.
Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Nós temos aqui, irmãos, um guia, um manual prático. Tudo que a gente compra, né, vem com manual de instrução. E o nosso manual de instrução para a nossa vida, para nós prosperarmos, para que tudo dê certo, é a Bíblia. Amém? Às vezes a gente fala assim, olha, educar é muito difícil. Realmente é muito difícil, é desafiador. E a gente costuma dizer que os filhos não vêm com manual de instrução. Na verdade, a gente tem manual de instrução, sim. Ele fala a respeito de casamento, de filhos. Então a gente tem um manual aqui. E a Bíblia diz aqui em Josué 1:8 para a gente meditar nele dia e noite, para ter certeza de ter cumprido tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então a gente tem um manual de instrução para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para os nossos filhos. Então se você meditar dia e noite, você vai ser instruído pelo Senhor e você vai ter mesmo sucesso em tudo que você fizer, em tudo que você colocar nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus, obrigada por essa oportunidade.